Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs, graças a Deus por mais esta rica e feliz oportunidade. Oportunidade essa nos concedida por Deus Pai Todo-Poderoso, por Jesus Divino e Amado Mestre, por a Virgem Santíssima, com a proteção e iluminação do grandioso Simiromba Seta Branca, nosso Pai, Mãe Yara, Quataí 108, e os nossos abnegados mentores, mensageiros desses mundos etéricos, desses mundos espirituais, os nossos guias espirituais, os nossos mentores. Mentor, teu nome com ele, mentor, é alguém, não é tutor, é mentor, é alguém que está ensinando alguém. Torna-se, há certas culturas que é denominado um mentor. Há culturas que é denominado mentor aquela pessoa mais velha que está ensinando o mais novo a aprender a vida, aprender o significado dos dias, da vida, aprender o significado das dores, as dificuldades do dia a dia e também as coisas boas, não é? Esse é um mentor em certas e determinadas culturas, religiões, países, enfim. Nós temos o nosso mentor espiritual, que esse mentor serve para nos auxiliar, encaminhar, para nos elucidar, para nos amparar e cuidar. Só que nós, seres físicos, a maior parte das vezes fazemos ouvidos de marcador. Fingimos que não os ouvimos e muitas vezes não fingimos, porque nós não os ouvimos mesmo. E nós sempre temos a proteção deles, desses mentores, denominados nessa simplicidade de roupagem de pretos velhas, essas vovozinhas lindas, queridas, maravilhosas, que são espíritos, vindos no mundo etérico, vindas da parte espiritual. Esses grandiosos cavaleiros, as nossas princesas, não é? Princesas doutrinárias, que cada um teve a sua história, cada um teve a sua jornada, cada um teve a sua dificuldade, cada uma teve a sua, até chegar à perfeição, até chegar
a este patamar de perfeição de ser um espírito de luz. As nossas guias missionárias e os nossos ministros, Tiãozinho, Justininha, povo das águas, povo de cachoeira, esse povo cigano, esse povo lindo, magnífico, esse povo cigano, povo de Maiante, enfim, temos um vasto, enorme espíritos nesse mundo etérico para nos auxiliar. E temos também os nossos familiares. Os nossos familiares, eles não são seres evoluídos. Não são, quer dizer, podem não serem. Eu não sei, não é? Estou eu dizendo, os nossos familiares podem não ser espíritos evoluídos, mas os nossos familiares nos dão uma grande ajuda aqui no mundo físico, tal como nós lhes damos a eles na parte etérica, na sua caminhada, na sua jornada. Porque nós, quando pensamos num familiar que já partiu, aqui não importa se partiu há 1 ano, 5 anos, 10 anos, 50 anos, não importa. Não importa. O que importa é aquele amor que cada um de nós transporta por esse familiar. Pai, mãe, irmão, irmã, tio, tia, avó, avô, marido, esposa, até amigos que partiram deste mundo que nós amávamos, que quando partiram deixaram moça dentro de nós, deixaram angústia, tristeza, mas nós, seres físicos, não é? Não podemos viver só na angústia, não podemos viver só na tristeza, porque temos o dia a dia, temos os nossos dias para completar a nossa jornada. Nós já temos os nossos dias para enfrentar. Os nossos dias, eles podem ser de sol, podem ser nublosos, podem ser de chuva, podem ser numa total escuridão, mas se nós nos harmonizarmos, se tivermos em verdadeiro equilíbrio e sintonia, nós nem damos por isso. Nem damos por isso. E quando nós, aqui do mundo físico, nos lembramos daqueles irmãos que já partiram para o mundo espiritual, a partida para o mundo espiritual, nós estamos aqui, é a melhor altura para o nosso espírito, é esta, enquanto estamos aqui nesta terra. Esta, sem dúvida nenhuma, é uma transmissão dos espíritos para o mundo físico. Esta é a melhor altura. E nós não precisamos. Temos a comunicação dos espíritos, como eu há bocado falei. De vários, mostrei este livro, mas há outros livros do qual eles se manifestam. Mas nós não precisamos de nos inteirar muito da condição dos espíritos para saber que a melhor altura é esta aqui. Porque nós aqui somos matéria. Um espírito é etérico, não tem matéria. Nós aqui temos uma desvantagem. Nós muitas vezes corremos contra o tempo. O nosso tempo é limitado. O relógio não para. E no mundo etérico não há tempo. Depois também temos o espaço. O espaço. Aqui na terceira dimensão nós temos tudo isso. Nós temos tudo isso. Temos o tempo, a matéria e o espaço. Lá não há nada disso. Nós aqui, o espírito, ele também sente o paladar, o espírito também pensa, o espírito sente, mas o espírito precisa do ser físico para caminhar na sua vida, na sua caminhada espiritual. Precisa, porque nós somos o único vivente
Nós somos, no planeta, em todos os planetas que existem, nós somos o vivente que tem o alimento para aquele espírito. Por meio do nosso ectoplasma, por meio da nossa energia etérica ou etérea, por meio da prece, oração, por meio da nossa sintonia, por meio da nossa vibração, por meio de tantas e tantas condições que nós somos o ser capacitado para ajudar. Às vezes estou aqui, muita vez, estou aqui e sempre nós, em todo o lado, vós, eu, nós não somos exceção. Nós vamos muitas vezes buscar aqueles irmãozinhos que já partiram deste mundo, quer sejam nossos familiares, quer sejam amigos. Tenho um amigo que... Tenho vários amigos, não é? Mas tenho um amigo que eu vou buscar muito, com todo o carinho, porque inclusive quando ele se apresenta é sorridente, acreditam? É sorridente. Eu poderia dizer que ele poderá não estar feliz, mas se apresenta aqui a mim muita vez e inclusive não vem vestido de jaguar, não vem. Apresenta-se com uma roupa normal. Apresenta-se aqui muita vez diante de mim um nosso irmão sorridente. Porque eu vou buscar, porque eu vou pensar nele, porque eu vou, enfim, estou-lhe transmitindo uma sintonia e uma harmonia que ele esteja onde estiver, esteja em que plano estiver, esteja em que condição estiver, ele vem. Ele vem com todo o carinho, ele vem com todo o amor, ele vem sorridente, poderá parecer loucura, não é? Poderá parecer loucura, mas nós conversar com os espíritos é bom, sabem? Muitas vezes não estou gravando os vídeos, estou aqui neste sítio, é o meu sítio ideal, o meu local ideal aqui na residência, é aqui, porque eu aqui estou à vontade. Eu aqui é como se estivesse num castelo, mirando toda a paisagem. E eu aqui vejo, aqui deste sítio, deste local, deste bocadinho de sala, né? É como se vislumbrasse um horizonte sem fim. Às vezes aparece aqui certos e determinados irmãozinhos carentes porque a família não pensa neles na melhor forma, carentes porque estão precisando de harmonia, de sintonia, de preces, carentes porque se sentem trocados na intimidade dessa pessoa, uma filha, um filho, se sentem trocados na intimidade dessa pessoa, no seu íntimo dessa pessoa, pai, mãe, marido, esposa, filho, avó, avô. Tem-me aparecido aqui tantas condições, tantas situações que alguns irmãozinhos até são muito recorrentes. Não é que tenha piada, que tenha graça, mas sabem que nós, quando nos habituamos a certos e determinados espíritos, irmãozinhos, porque esta é a nossa doutrina, não é? É a doutrina dos espíritos, não é?
Nós nos denominamos médiuns por conta destas condições, não é? É. Aqui voltamos ao ponto do outro vídeo. O acesso ao mundo espiritual, o acesso, o porquê do acesso. Pois é, mas às vezes tenho irmãozinhos, tenho espíritos que às vezes passa-se um tempo que não aparecem. E nós, eu acreditam que começa a sentir falta quando eles estão muito tempo sem aparecer, e quando eles estão que eu começo a pensar neles, enfim, eu acho falta no bom sentido, porque Jesus, divino e amado Mestre, encaminhe a cada um desses nossos irmãos e irmãs nesse mundo espiritual, na sua caminhada, evolução, jornada, para que possam realmente usufruir das bênçãos divinas, não é? Pois é. E essa é a nossa condição, essa é a minha e a vossa condição, é nós podermos olhar para aquele irmãozinho, ou vários irmãozinhos, mas ter às vezes mais, porque nós temos intimidade com os espíritos, tal como eles têm connosco, sabem? Eles às vezes nos mostram as condições deles lá do outro lado, o plano onde habitam, se é de muito ou pouco sofrimento, se é de alegria, se é de... Enfim, eles nos mostram as condições que eles habitam lá na outra parte da parte do etérico, na parte do mundo espiritual. E nós teremos que... Eu gosto muito quando vou... claro que aqui tem as várias condições, não é? Como se vive, como nós sofremos no mundo físico, no mundo etérico também se sofre. Há muito, mas muito mesmo, muito sofrimento. Não é porque Deus permitiu, não é porque Jesus enviou, não é porque a Virgem Santíssima permitiu, não é porque a espiritualidade maior, esses espíritos evoluídos, cada um encarregue da sua função e missão, permitissem isso. Não, é a consciência de cada um, é a padronização, a afinidade com que cada um está, assim o grau de evolução, ou de involução, ou de estagnação. Então, às vezes, é bom nós, médiuns, porque a nossa missão é essa mesmo, é receber as transmissões do mundo etérico para o mundo físico, receber essas transmissões e ajudarmos os nossos irmãozinhos. Trabalhar com os nossos mentores, claro, porque nós temos a capacidade de realmente ver, conversar, sentir, conforme nós sentimos mais o estado que ele está, conforme nós sentimos logo em nós, na nossa sintonia, na nossa aura, nos nossos plexos, nos nossos chakras, na nossa pele, na nossa cabeça, sentimos o estado de espírito que aquele espírito está, a condição que ele se apresenta. Nós sentimos, porque nós derramamos um balde de água, pomos uma pontinha da esponja tocando a água, aquela esponja absorve. Enquanto ela tiver capacidade, ela vai absorvendo água. Assim somos nós. Não é? É. Tudo isto para quê? Para dizer que nós, vós, desse lado, estejamos atentos
às comunicações da parte etérica, porque andam aí muitas mensagens que não estão a ser recebidas, E as comunicações, elas têm que acontecer. Não é só nos templos. Eu não estou no templo. Estou na minha casa, no meu lar, no meu aledá. Esta é a minha parte. Estou no meu aledá. Como estou no meu aledá, é por isso que eu estou à vontade, aqui sempre. Mas na rua, no meu trabalho, também se passam coisas insólitas. Que, enfim, que isso é outra parte, não é? Que nós não vamos entrar por aí. Mas o que eu quero dizer é que andam aí muitas comunicações que não estão a ser recebidas na parte mediúnica de muitos e muitos médiuns. Ainda aqui há poucos dias, meus irmãos, estava eu sempre aqui. Tudo, muita coisa, 90% das condições se passa aqui, neste local. 90%, porque as outras 10% é fora. 90%. Aqui há poucos dias chegou-me aqui um, que eu não vou dizer quem é, né? Não vou dizer nem para quem é, nem de quem é, porque, inclusive, eu não digo porque esse espírito não me disse para dizer. Tá? Porque se ele dissesse, se ele me perguntasse se eu transmitia o recado a X ou Y pessoa, eu teria, que foi o que eu disse há pouco, teria que transmitir a essa pessoa, a esse mestre, a essa ninfa. Não me foi dito para transmitir o que quer que fosse. Então, como não me foi dito para transmitir o que quer que fosse, resumindo e concluindo, eu ouvi a mensagem desse espírito que não está desencarnado para aí, assim também há muito tempo, não é? Que há muito tempo que está querendo comunicar aqui com o mundo físico. Há muito tempo que está no mundo físico, comunicando no mundo físico com familiares e que não é escutado. E ele precisa de ser escutado. Essa é a questão. Eu não aprofundei, porque nós sabemos, não nos devemos meter na individualidade, nem de um ser físico, nem de um espírito, porque um espírito tem a individualidade dele. Certo e determinado dia, isto para vocês verem, certo e determinado dia, uma senhora que faleceu, que eu nunca vi em vida, não é? Certo e determinado dia, uma senhora que faleceu, já aqui há uns 5 ou 6 anos, há uns 4 anos, eu conheci a filha, já uma senhora aí dos seus 60 e qualquer coisa de anos, conheci a filha, conheço a filha, não conhecia a mãe, inclusivamente a mãe faleceu, partiu para o mundo espiritual. Passado aí uns 3, 4, 5 meses, 6 meses, 7, 8 meses, nem sequer sei bem, eu estava num local e vi vir a filha. Vi vir a filha lá longe e vi que era ela, conheço a pessoa. De repente eu estava a uma sombra, fumando o meu cigarro, cá nos meus pensamentos, sobre a espiritualidade, enfim. Quando olhei, a senhora vinha acompanhada, como uma senhora de luto. Eu fiquei assim um pouco confundido. Digo,
Então, mas a senhora vinha sozinha, agora vem acompanhada, quem será? Eu não vi mais ninguém. Ora bem, onde eu estava eu fiquei. A senhora veio, foi lá fazer o governo dela. Eu estava sentado, a outra senhora veio ao pé de mim. A senhora de preto. Veio ao pé de mim, eu olhei, vi, cumprimentei-a. Vi logo, senti logo que não era física, que era um espírito que tinha partido, mas que queria dar um recado à filha. Se eu daria o recado. Eu disse que sim, dou o recado. A senhora lá me esteve a dizer, não é? Olha, então eu... claro que por outras palavras, outras formas, outras maneiras, outras condições, enfim, tudo tem outras. Eu lá recebi o recado e disse que estava bem, me comprometi a dar o recado. A senhora, o espírito da senhora, agradeceu. Eu vi-a dar meia volta, foi à filha, vi ela depois abraçar a filha, eu fechei os olhos, quando abri os olhos já não vi. Tudo bem. Eu fiquei pensando no recado. Eu conheço a senhora agora, sabem? Eu conheço porque eu na altura eu não a conhecia. Eu agora conheço a senhora. Eu estive a pensar no recado. Era um recado com pouca base, que eu pensei assim, eu vou dar o recado à senhora, ela nunca falou comigo. A mulher diz que eu estou doido. A mulher diz que eu estou doido. Não vou dar o recado. Passou-se uma semana e pronto, e aquilo ficou. À segunda semana, ao fim de 15 dias, estava eu exatamente no mesmo lugar. Aquilo nem de propósito. Estava eu no mesmo lugar. No mesmo, exatamente, fazendo a mesma coisa. Cá com os meus pensamentos, na espiritualidade, fumando o meu cigarrinho, a uma sombra, sozinho. Quando eu vi vir a senhora, a tal senhora que era para eu dar o recado. Ela veio, cumprimentou-me, foi a fazer o governo dela. Eu, claro, pensei logo no recado que não tinha transmitido. Fechei os olhos, estive ali um pouco, olhei à senhora, fechei os olhos, estive ali um pouco. Quando abri os olhos, a mãe da senhora estava lá com ela. Estava-lhe segurando na mão, estava-lhe, enfim, acarinhando-a, e ela até estava parada, quase que olhando, sentindo, enfim. A senhora veio ao pé de mim, o espírito, a mãe da senhora, veio ao pé de mim e cumprimentou-me muito bem, e, claro, veio indagar porque é que, embora ela lesse o meu pensamento, embora ela visse a minha condição, embora ela soubesse tudo, perguntou o porquê de eu não dar o recado, a mensagem. Não é recado, era uma mensagem à filha. Eu estive a falar, não é? A conversar com esse espírito, com essa senhora, que o recado que ela me tinha dado era tão sem contexto, sem pouca especificação do que quer que fosse, que eu não, se eu fosse dar o recado, a senhora me chamaria doido, me chamaria doente mental, ou que eu quereria qualquer coisa, enfim, salve Deus. Então acontece que a mãe da senhora me deu então o recado mais completo. Está bem. Ela me foi dizer o que é que a filha tinha em casa, o que é que a filha fazia em casa, a que horas fazia, e eu nem sequer conheço a casa da senhora, nem sequer sei onde é que ela mora. Foi-me dizer o que é que ela fazia, a que horas, enfim,
toda aquela dor, angústia, e para ela ir lá a uma gaveta, a uma determinada gaveta, debaixo da gaveta estaria lá qualquer coisa que ela ainda não teria achado. Entre outras coisas, não é? Entre outras coisas, do neto, da filha, enfim. Ela veio, me deu um abraço, eu gostei, eu amei, eu tive um pouco. Eu fora boa tarde, bom dia, nunca tinha falado com a senhora, mas arranjei coragem e fui dar o recado à senhora. Comecei, salve, boa tarde. Olha, eu venho aqui falar consigo, não quero que você me leve mal, interprete mal, porque o que eu venho dizer, enfim, mexe muito com a pessoa. Eu não a quero magoar e não é essa a minha intenção, mas eu tenho aqui umas coisas para lhe dizer. Pronto, lá deu o recado, tal e qual como me foi transmitido. Ela a meio do recado já a senhora estava chorando. Já a senhora dizia, era a minha mãezinha, não era? Era a minha mãezinha, não era? Eu disse, era. A senhora ainda hoje quando me vê, se aquela senhora ficou grata, não foi por mim, não é? Foi por o recado, a mensagem que recebeu da mãe, porque ela nunca mais vê a mãe. Ela pode ver a mãe todos os dias, nos pensamentos dela, dentro dela, no que ela faz em casa, enfim, na convivência que ela teve com a mãe, enfim. Ela pode, na visualização dela, ver a mãe, mas aquela mensagem veio-lhe mesmo. A senhora até hoje sempre me agradece, não tem nada que me agradecer, não é? Primeiro, porque eu fui o transmissor, ainda hoje ela me agradece. Quando ela estando comigo fala horas e horas, se ela tiver tempo nós falamos horas, problemas tem procura sempre falar comigo. Não é que eu queira saber da vida da senhora, que nem sei da vida. Sei que tem uns problemas gravíssimos, inclusive, mas enfim, isso é outra condição. Resumindo, tudo para resumir o quê? Que ela não tinha a condição de receber essas mensagens, esse recado. Mas há muita gente, muito médium, que tem essa condição e anda tão acelerado, que está a perder uma oportunidade de receber umas mensagens tão boas, lindas, belas e maravilhosas. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos nos reservar, vamos nos resguardar, vamos nos acalmar, porque na realidade andam aí muitas comunicações para ser dadas sem a oportunidade de serem dadas. E para médiuns, tá? Para médiuns. Por isso, é o que eu poderei dizer sobre isto. Quando nós vemos algum irmãozinho, meus irmãos, eles não nos vêm a fazer mal. Eles vêm sofridos e doídos também, como nós, físicos. Eles vêm até nós, até vós, porque vós sois aquele que tem a sintonia de os ver, compreender e ouvir, para solucionar o problema da vivência deles, porque no mundo etérico se vive também, caminha-se também, tem uma caminhada, uma jornada. E quando se trata de espíritos
do mundo espiritual, de nós médiuns, temos que ter muita atenção. Não é brincar com o caso, não é fazer noites de farra, não é andar na bebida, não é andar na vida da noite, não é andar consumindo estupefacientes. Não é tanta coisa que não é nada de bom para nós. Vamos andar, nos endireitar, equilibrar e harmonizar. Vamos escutar o que vem, as mensagens daquele lado, porque é muito sério. Não brinquemos com isto. Nós dizemos assim, aquele doido está para além falando, ele está mentindo, ele está inventando, ele está aldrabando, ele está... Tenhamos cuidado. Tenhamos muito cuidado. Porque nós somos médiuns. Não é só dizer eu sou médium. E ficar como se nada fosse. Usar e abusar quer dizer, se eu tirar proveito, é bom. Quando eu não tive proveito algum, já não presta. Salve Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, 20 horas. Aqui os deixo no dia de hoje, desejando a todos uma abençoada noite, um abençoado fim de semana, um iluminado e boa sorte nos trabalhos mediúnicos. Aqui não importa, eu nunca falei nisto, não importa o templo, não importa a sigla, não importa... Importa a nossa condição. Aqui não entram siglas, não entra política, não entra futebol, não entra, é só a mediunidade, o mundo dos espíritos e a nossa consistência. Essa sim é a nossa verdadeira realidade. Quer beber? Sai da doutrina. Quer se envolver em política? Penso que não é muito bom. Política e mediunidade. A não ser que, por a mediunidade, os mundos espirituais façam alguém ganhar eleições. Penso que não. Quer andar na vida da noite? Larga os templos, porque só se está prejudicando a si. E um dia mais tarde, lá, quando nós ultrapassamos a fronteira, é que nós vamos saber o quanto perdemos e o quanto ganhamos, ou o inverso. A todos eu desejo uma linda e abençoada noite. Página do YouTube Mundo Espiritual, página do Facebook, páginas do WhatsApp Mundo Espiritual. A todos eu desejo uma linda e abençoada noite, enviando a todos um grande abraço. Que Jesus Divino e Amado Mestre, que Deus Pai Todo-Poderoso, a Virgem Santíssima, o Pai Seta Branca, Mãe Yara e os nossos mentores, os nossos abnegados mentores, que na parte etérica se responsabilizaram para nos ajudar. Eles não se responsabilizaram por nós, se responsabilizaram a nos ajudarem na nossa caminhada, na nossa individualidade, porque as cabeçadas nós é que as damos. Eles nos ajudam, tá? Então, as nossas princesas doutrinárias, cavaleiros, guias missionários e os nossos ministros. Meus irmãos, a todos desejo uma boa noite. Salve Deus.